marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus, Vamos aprender um pouco da palavra de Deus nessa noite, através dessa passagem da mulher samaritana e Jesus Cristo. E logo de início, Jesus, Ele quer nos mostrar, através dessa passagem, que quando Ele quer salvar uma pessoa, não existe barreiras. Jesus, Ele derruba as barreiras existentes para alcançar uma vida, para alcançar pessoas. E é isso que este texto nos mostra nessa noite. É isso que este texto vai nos mostrar, que não existem barreiras para o Senhor Jesus. Naquela época existiam várias barreiras, várias situações que impediam dos samaritanos se comunicarem com os judeus, que é o caso dessa mulher samaritana e que é o caso de Jesus, que é um judeu. Eles não poderiam se comunicar. E como nós vimos logo de início neste texto, existia um comentário naquela época de que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizando mais pessoas do que o próprio João Batista. E uma das primeiras coisas que nós podemos aprender aqui com essa lição é que Jesus, ele não deu importância para isso. Jesus, ele não ficou focado nisso. Jesus, ele não ficou preocupado se ele estava ganhando mais almas ou não do que João Batista. Jesus, ele não ficou preocupado com esse tipo de situação, com esses comentários que existiam. Mas ele partiu dali. Ele se retirou daquele lugar em direção a uma vida, em direção a vidas que precisavam e que tinham foco, que tinham importância maior do que apenas esses comentários. E trazendo isso para a nossa realidade, eu observando esse texto, muitas vezes nós ficamos também com esse tipo de preocupação. Nós ficamos muitas das vezes entre esses comentários que aconteceram com Jesus e que até hoje acontecem no nosso dia a dia. Que muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com a quantidade de membros que tem na sua igreja, o tamanho da sua igreja, qual é o maior dizimista, qual é a igreja que tem mais dizimistas, quem é que está mais ganhando almas, quem é que tem desenvolvido um trabalho melhor. E hoje em dia não é diferente. Assim como naquela época houve esses comentários, hoje em dia também existe ainda meio que essa disputa de saber quem é que está fazendo mais, quem é que está fazendo melhor. E Jesus, ele nos dá um exemplo logo de início, que o foco dele não é esse. O foco dele é fazer a vontade do Pai. E é isso que tem que ser o nosso foco também nos dias de hoje, é fazer a vontade do Pai. Pois Jesus, ele se preocupava em fazer a vontade do Pai, em agradar ao Pai, em ganhar almas, em curar, em sarar feridas. E em busca das almas é mais importante do que nós ficarmos nessa discussão de quem é que está fazendo um trabalho melhor, quem é que está desenvolvendo um trabalho melhor. E Jesus, ele deixa logo de início essa primeira lição para nossas vidas, que o foco dele era fazer a vontade do Pai, que era ganhar almas, que era ir de encontro
as almas que estão perdidas do seu caminho. Então, logo surge uma primeira barreira, quando Jesus se encontra com essa mulher. Jesus está ali sentado naquele poço de Jacó, e de repente aquela mulher está ali, ou se aproxima naquele momento para pegar água. E quando ela chega naquele momento ali, Jesus pede água para ela. Jesus inicia uma comunicação com ela naquele momento. De imediato a mulher, ela fica meio que espantada e logo ela pergunta: como é que o Senhor, como é que você, sendo judeu, pode falar comigo que sou samaritana? Então aqui nós já vemos uma primeira barreira que nosso Senhor Jesus Cristo ele vai derrubar. Pois como eu disse, não existem barreiras que possam conter o amor de Cristo, o amor de Deus por nossas vidas. Por questões de costumes daquela região, daqueles povos, por questão de raça, como o texto diz, por questão política e por questão de religião. Aquela mulher, os samaritanos não poderiam se comunicar com Jesus. E aqui nós já observamos como os costumes, como a religião escraviza, como a religião muitas vezes cria barreiras entre o povo de Deus, entre o ser humano. A religião muitas vezes prejudica mais do que necessariamente ajuda. E é um exemplo dessa situação. Porque devido a costumes daquele povo, devido à influência da religião, da política, aquela mulher não poderia se comunicar com Jesus naquele momento. E Jesus derruba de imediato a primeira barreira. Derruba logo de primeiro aquelas barreiras que existiam ali. E outra coisa que eu observei neste momento, a política. O texto diz, não nessa tradução, mas eu tenho outra tradução que diz que é por questão política também. Então eu observei o quê? Que desde aquela época a política já influenciava na vida das pessoas. Desde aquela época a política já tinha uma influência sobre a vida das pessoas. E hoje em dia não é diferente. Nesse momento que nós estamos vivenciando ainda, que é esse momento da pandemia, nós podemos, talvez nem todos tenham observado, mas através desse texto eu quero trazer à luz a seu entendimento nesta noite. Que assim como naquela época a política já influenciava, hoje em dia também influencia. Porque hoje em dia o governo ditou tantas regras nessa pandemia e nós tivemos que ser sujeitos a essas regras. Por mais que a palavra de Deus ela nos garanta, ela nos oriente que nós devemos seguir e respeitar as leis terrenas, as leis dos homens, mas uma coisa que eu quero deixar aqui para o nosso despertamento é que chegará um tempo que devido à influência da política, do governo, a nossa liberdade vai ter fim. A cada dia, a cada tempo que passa, conforme nós observamos nessa pandemia agora, onde o governo, onde a política, porque são eles que criam as leis, e eles ditaram para todos nós o que é que nós deveríamos fazer. Se deveríamos ficar em casa, qual é o horário que nós tínhamos que sair, qual é o horário que nós tínhamos que voltar. O governo ditou as regras e nós seguimos à risca. Nós tivemos que mudar a nossa rotina completamente. Nós tivemos que se mexer aí, vai piorar mais ainda e vai atrapalhar. Então o governo ele ditou o tempo todo, do momento que você tinha que sair de casa, do momento que você tinha que voltar, que você tinha que ficar em casa, que você não podia abrir o comércio, qual horário que você podia abrir o comércio, qual horário que você poderia fechar. Então, por aqui nós observamos, teve igreja aí, e nós temos que trazer isso principalmente para a nossa realidade, que é a igreja de Cristo,
que é o que nós vivemos, que é a prática da nossa fé em Jesus Cristo. Teve igreja que, quando esteve aberta nesse período de pandemia, que foi fechada, que os policiais bateram lá na porta, fecharam na marra, na raça, prenderam, algemaram os pastores. Teve esse tipo de situação. Então, com base nesse texto, eu quero trazer isso ao nosso entendimento, para você ver como a política, como o governo influencia, tem o poder de influenciar em nossas vidas. E cada vez mais nós iremos caminhar para uma época que nós não teremos mais a liberdade que nós estamos tendo agora. Teve um estado aqui no Brasil, eu não me lembro qual o nome, mas teve um estado aqui que conseguiu ter essa vitória na justiça, que eles conseguiram autorização para manter a igreja aberta como serviço essencial. Porque quando começou a pandemia, nem no nome da igreja tocava, como se a igreja não fosse nada, como se a igreja nunca tivesse feito nada pela sociedade, pelas pessoas, como se não tivesse importância nenhuma. A igreja foi fechada. E teve um estado aqui que conseguiu essa vitória. E eu espero que o Brasil inteiro consiga ter essa vitória, que a igreja de Cristo venha ter essa vitória, que nós não venhamos nos calar, que nós não venhamos nos intimidar com a influência da política, com a influência da religião, com a influência dos costumes, como nós acabamos de ver aqui neste texto, onde a mulher ficou receosa de falar com Jesus por causa de costumes, por causa da política, por causa da religião. Ele não está preso, ele não vai deixar de salvar uma vida por causa de uma classe social, por causa de um costume, por causa de uma raça, por causa da sua posição social que é inferior, não. Jesus, ele te ama, Jesus, ele nos ama. Jesus, ele tem um amor incondicional por nós. Deus, ele tem um amor incondicional por nós. Porque não há nada que nós façamos a mais ou a menos que venha diminuir ou alterar esse amor de Jesus sobre nossas vidas. E Jesus, ele deixa isso bem claro neste momento, quando ele se comunica com esta mulher. Quando essa mulher vai de encontro para pegar água naquele poço, ela se encontra com aquele que iria mudar a sua vida e com aquele que ia mudar o seu destino e o destino de outras vidas. Aquele momento que foi tão marcante para aquela vida, para a vida daquela mulher. Pois Jesus usou de estratégia, mostrou que não existe acepção de pessoas no reino dos céus. Não existe acepção de pessoas, de nós julgarmos quem é bom, quem é ruim. Pois quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todos. Ele não morreu só pela gente, só por nós que estamos aqui neste momento. Ele morreu por toda a humanidade. Ele morreu 100% por toda a humanidade, 100%. A salvação não é só porque a gente está aqui nessa noite, porque nós professamos uma fé em Cristo. Ah, Jesus morreu só por mim, morreu só por essas pessoas que estão aqui. Não, Jesus morreu por aqueles que ainda estão perdidos neste mundo. E o principal objetivo de Jesus é esse. É o que nós também devemos pegar para nossas vidas, que é fazer a vontade do Pai, que é derrubar essas barreiras. Derrubar as barreiras que muitas vezes nós mesmos criamos para não alcançarmos outras vidas. E Jesus, ele sempre mostra, quando ele quer alcançar a vida de uma pessoa, ele sempre mostra a necessidade da alma de uma pessoa, uma necessidade íntima que aquela pessoa está passando, está vivenciando. E não foi diferente com esta mulher, quando ele pediu a água a essa mulher, e a mulher, sem entender, mais à frente diz o texto que a mulher, ela queria experimentar dessa água. Só que antes disso, a mulher pergunta para Jesus. Jesus primeiro oferece a água a ela.
Jesus pede a água daquele poço, mas Jesus oferece uma água melhor ainda, que é uma água que vai saciar a sede da sua alma, da alma daquela mulher. Jesus, ele quer oferecer para nós uma água diferente, uma água que vai saciar a nossa sede. Aquela mulher de início ela não entendeu, e logo ela pergunta: mas como é que você vai pegar água, se nem balde você tem para pegar água nesse poço? E muitas vezes nós fazemos isso, nós colocamos limites no que Jesus pode fazer em nossas vidas. Muitas vezes nós perguntamos: mas nessa situação que eu estou vivendo aqui, não tem mais solução, não tem mais jeito. Como é que Jesus vai mudar isso aqui? Como é que Jesus vai mudar a minha história, vai mudar a minha vida? Não, para mim, muitas vezes nós fazemos como essa mulher. Mais uma vez a mulher coloca uma barreira, tentando impedir aquilo que Jesus pode fazer na vida dela, porque ela não tinha um entendimento ainda. Ela estava pensando que era uma água natural, que era uma água qualquer. E muitas vezes nós colocamos esse limite também, colocamos essa barreira. Não, Jesus não vai mudar a minha vida. Não, acho que eu nunca vou ser feliz. Isso são coisas que nós alimentamos e que também muitas vezes o diabo aproveita, vê o nosso estado e começa a soprar as suas mentiras. De fato, não tem jeito para você mesmo, desista, acaba com a sua vida, não tem solução para você. Mas Jesus, ele vai provar para essa mulher, e Jesus, ele quer provar para nós nessa noite que há uma solução. Jesus, ele quer provar para mim e para você que tem uma solução, e a solução é Ele, a saída é Ele, a saída é o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele